for solicitado para vocês o sulfato ferroso, tenta comprar uma outra forma, porque ele vai deixar o seu intestino mais preso e pode te dar mais dores abdominais. A suplementação com ferro pode causar dores. Uma vez eu li um estudo que falava assim, que numa população, eu não me lembro aonde, tá? Eram gestantes, inclusive, o estudo. Ele dizia que muitas gestantes, porque as gestantes têm anemia, né? Normalmente é fisiológico da gestação cursar com anemia, então tem que suplementar ferro. E aí o SUS, ele sempre dava o ferro, né? Normalmente o sulfato ferroso, e muitas gestantes acabavam largando, abandonando o tratamento por conta dos efeitos colaterais. E o estudo era para contar exatamente isso, que às vezes o remédio, o suplemento, ele causa tantos desconfortos que a pessoa larga o tratamento. Então, fiquem atentos, se tiverem muito desconforto, troquem o suplemento de vocês, porque às vezes uma pessoa pode se adaptar ao sulfato ferroso, mas a grande maioria não. Tá? Sem contar que mesmo que você se adapte, entenda, ele quimicamente não vai ser a melhor forma para o seu corpo absorver. Então você está ingerindo lá uma quantidade de ferro, crente abafando que vai absorver aquilo tudo. Não. Seu corpo vai absorver bem pouquinho. E aí tá usando um outro. Poxa, eu tô usando o Neutrofer, que teoricamente é razoável, né? É uma composição química boa, mas tá usando por 3 meses, fez o exame, nada mudou. Minha sugestão, troca, porque às vezes você não se adaptou àquele. Então troca, passa para outro tipo de suplemento, tá? É sempre importante ver qual é a adaptação. Esses dias eu tava avaliando, uma paciente está usando vitamina D há um tempão e não sobe a vitamina D dela de jeito nenhum. Eu pedi para trocar, a gente trocar porque o corpo dela pode ser que não esteja se adaptando àquele tipo, e a gente avalia isso, avalia outras questões também, mas vamos trocar, né? Não vamos ficar insistindo num time que não tá ganhando, certo? Tá? Então, é importante isso, observar a forma química do ferro, entender se ele tá surtindo efeito ou não, saber que o ferro, ele pode causar constipação, e aí, olha que coisa curiosa, o ferro, ele causa constipação. Uma pessoa constipada, normalmente a gente fala o quê? Ah, vamos comer fibra, né? Para ajudar no intestino. Só que aí tem um parêntese. Como é que tudo não é tão simples assim, né? Qual é o melhor horário para usar o ferro? O melhor horário é sempre com o estômago vazio, tá? Então, qual é o melhor horário para usar? Sempre antes do almoço e antes do jantar. Por quê? Porque você precisa usar com o estômago vazio. Aí você pode pensar assim, Thaís, então eu posso usar de manhã em jejum. Pode, teoricamente. Só que normalmente de manhã você tem fontes de cálcio no seu café da manhã. Ou a pessoa toma leite, ou iogurte, ou queijo. E lembram, o cálcio atrapalha a absorção do ferro. Então, por isso não é indicado usar o ferro de manhã. É indicado antes do almoço, antes do jantar, tá? E aí, tem pessoas que têm muita sensibilidade. Para essas pessoas que têm muita sensibilidade, qual é a dica? É consumir o ferro logo depois da refeição ou durante a refeição. É o mais indicado? Não. Mas vamos lá. Se eu tenho uma paciente que ela não consegue consumir o ferro em jejum, porque o ferro, jejum que eu digo, né, antes do almoço, porque o ferro tá doendo o estômago dela, porque o ferro pode causar isso. Mesmo mudando a forma, mesmo mudando a marca, fazendo um ferro com cápsulas gastroprotetoras, ela tá tendo problemas. Ela vai ter que usar ou depois do almoço, ou do jantar, ou durante, que isso às vezes protege. Qual é a dica? Não fazer refeições ricas em ferro, ricas em fibra. Por quê? Porque a fibra, ela atrapalha a absorção do ferro. Então, nesses casos, se você é aquela que está tomando ferro depois do almoço, o ideal é não comer muita fibra na hora do almoço.